Bom, pessoal, agora a gente vai começar realmente a fazer as integrações, né, com o banco de dados, com o PHP. A gente já fez as conexões, né, com o banco de dados, mas agora a gente vai colocar interatividade, colocar realmente as informações do nosso banco para o nosso sistema. Então, primeira coisa, a gente tem a tela de login e a gente precisa conectar os usuários que a gente existe, né, cadastrado no nosso sistema para, de fato, fazer o login e conectar no sistema e conseguir trabalhar na plataforma. Então, o que acontece nesse primeiro momento? Tem duas formas de a gente fazer uma conexão, né, com PHP, e eu vou fazer uma primeira forma com o PHP, mostrando como seria usando só o PHP, e a segunda forma é usando o PHP com o JavaScript para quê? Para criar uma interatividade um pouco maior na nossa página, tá bom? E aí vocês vão perceber que com o JavaScript hoje, somando com o PHP e com o HTML, fica muito mais interativo a gente criar um sistema mais, como se diz, mais dinâmico. O PHP, se a gente usar o PHP, vocês vão perceber que a gente é redirecionado para alguns momentos, para algumas telas, que é onde vai processar a informação. Então, com o JavaScript, isso fica invisível para o usuário final e torna o seu sistema muito mais amigável. Então, a primeira versão que a gente vai fazer agora vai ser utilizando o PHP. Bom, o que eu vou fazer primeiro? Eu vou criar aqui mais uma pasta chamada Controllers, tá bom? Que nada mais, nada menos é um controlador que vai servir como uma ponte entre o meu banco de dados com o HTML do front-end, tá bom? Então imagina que a gente está conversando com o banco de dados vai mandar informação para o PHP vai processar essa informação e vai me enviar depois para o meu front-end, que é o meu site. Então o que eu vou fazer aqui agora? Aqui dentro eu vou criar um arquivo chamado, vou colocar nesse primeiro momento apenas como login, ok? Depois a gente torna ele refatora ele e faz uma coisa mais inteligente. Vou colocar aqui que é um arquivo PHP, então como eu falei, quando é um arquivo inteiramente 100% PHP, não preciso fechar a tag aqui embaixo do PHP. Então nesse caso eu vou deixar dessa forma. O que eu vou fazer primeiro? Vou fazer o include once do arquivo config. Então onde está o arquivo config? Então eu vou apertar dois pontos, barra, então eu vou sair dessa pasta, vou vir para uma pasta acima, meu arquivo config, ok? E meu arquivo config.php, certo? Então aqui já temos esse nível acima da nossa configuração, que eu estou pegando esse arquivo que eu quero pegar. Eu não vou fazer a conexão ainda por enquanto do banco de dados, eu vou mostrar como que a gente poderia fazer uma conexão com PHP e com JavaScript. Então, primeira forma. Imagina que aqui teríamos toda a nossa regra, né? A regra de conexão com o banco de dados, ok? A gente vai ter toda a nossa regra de conexão de banco de dados. Mas, como que a gente poderia fazer usando agora a tela de login? Imagina o seguinte cenário. Aqui na tela de login em PHP, quando a gente vai ter um formulário, então a gente tem um formulário, isso aqui é uma tag padrão do HTML, formulário, fecha o formulário aqui embaixo, então a gente está fechando aqui embaixo, e esse formulário, tecnicamente, precisa de um botão submit, do type submit, ou seja, para submeter alguma ação, e vai submeter a ação do quê? Dos meus campos para o nosso arquivo processa, no nosso arquivo de controles login. Então, o que eu vou fazer aqui também? Aqui no Action, eu vou colocar o seguinte caminho. Eu vou colocar aqui o ponto barra, ok? Que é o diretório, que é esse diretório controllers. Então, vou colocar aqui controllers, barra, e vou colocá-lo aqui também, o meu arquivo login.php. E o método aqui vai ser post. Depois eu vou explicar o que é esse método. Por hora, eu só vou mostrar como que funciona a conversa entre o HTML com o nosso back-end. Então, dessa forma aqui, se eu vir aqui na tela do site e atualizar essa página e apertar entrar, ele me redirecionou para a tela de login, certo? Para a tela não, para aquele arquivo de login. Então, tecnicamente, se eu vir aqui no login agora e colocar só alguma informação, vou salvar e atualizar aqui, vou apertar continuar, apareceu o login. Ótimo, então é isso que a gente queria. Então, se a gente voltar aqui agora, vou atualizar a página e vou clicar em entrar. Feito isso, eu vim para essa tela. Como que funciona? Aqui vai ter toda a minha lógica, ok? Toda a minha lógica de programação. Só que, se vocês perceberam, a gente tem um redirecionamento do usuário. O usuário saiu da tela de login e foi para um arquivo que vai processar as informações no back-end e em algum momento vai retornar ele para algum local. Vamos supor que
tudo ocorreu certo, ocorreu bem, ele conseguiu conectar. Vamos supor que o usuário aqui, ele conectou no sistema com sucesso. Então, como a gente poderia fazer para redirecionar ele para a página principal? A gente poderia já usar o header, que a gente já utilizou bem no início, colocar aqui location index.php. Obviamente que esse index aqui, ele não está dentro da pasta do controller. Então, o que eu tenho que fazer? 2 pontos e barra. Para quê? Ele vai subir um nível. E quando ele vai subir um nível, então imagina ele está aqui na pasta de controller. Nesse caso, a gente está subindo um nível, então ele vai vir para fora, vai vir aqui para fora da tela, para a pasta raiz do admin, e onde tem nosso arquivo index.php. Então, o que aconteceu? Se eu salvar isso aqui agora, obviamente, a gente precisa criar uma sessão, ok? Então, vou fazer o seguinte, vamos supor que o usuário conectou tudo com sucesso, vou vir aqui agora, eu vou ver qual que é a sessão que eu estou precisando, essa sessão, então vou fazer o seguinte, eu vou vir aqui e vou colocar que a sessão foi criada. Como que a sessão foi criada? Só definir um valor para essa variável, então vou colocar aqui, Rony. Okay? Então, se esse valor a partir desse momento começar a existir, o meu index não vai redirecionar mais ele para a tela de login. Então, o que vai ocorrer? Ele vai conectar, ele vai vir para esse arquivo e automaticamente vai para o index. Mas, de qualquer forma, ele saiu da tela de login e foi para uma tela paralela, né? Para uma página paralela para processar. E essa página que é uma página que a gente não quer que no futuro fique, né, a mostra para o usuário. Como que é muito rápido, meio que imperceptível, mas eu vou voltar aqui agora, vou atualizar a página e vou clicar em entrar. Na hora que eu clicar em entrar, ele já foi para a tela de index. Por quê? Ele foi para aquele arquivo, como foi muito rápido o processamento, não deu para perceber, mas ele foi para aquela página de login.php, processou a informação, então ele processou aquela informação que estava, a gente criou uma sessão, ou seja, imaginando que a gente fez a conexão com o banco de dados, pegou as informações do usuário, digitou os campos ali no formulário, que a gente não entrou nesse ponto, mas imagine que ele preencheu todas as informações e retornamos ele para a tela principal porque está tudo correto. Óbvio, se tivesse algum erro em algum momento, imagina que tivesse algum erro no processo de login. O que eu teria que fazer? Imagina que aqui existisse uma variável, por exemplo, erro. Então, vou colocar aqui, se não. Imaginando que se erro for igual a true, ele vai entrar aqui dentro, certo? Então, se não, ele vai redirecionar para cá. Então, vou fazer o seguinte, vou criar uma variável aqui e essa variável vai receber false. Ou seja, possui erro. Então, a gente está forçando o erro. Então, o que eu quero fazer? Eu quero que ele volte para a tela de login, ok? Ele vai voltar para a tela de login, porém, eu quero que tenha alguma mensagem. Então, posso colocar aqui, por exemplo, error, e colocar aqui uma mensagem qualquer. Senha ou e-mail não existe. Então, essa tratativa de erro, entre aspas, fica um pouco maçante. E a gente já vê isso na prática. Então, se eu vim aqui agora, vou fazer o logout do usuário, veio para a tela de login e vou clicar em entrar. Percebe que ele voltou para a tela de login e voltou com erro. O que a gente poderia fazer? A gente poderia fazer no PHP o seguinte cenário. Vim aqui na tela de login e fazer um if aqui dentro. Então, vou fazer o seguinte. Aqui nessa linha aqui, onde tem o campo do formulário e onde tem o título, vou fazer o seguinte. Ó. Eu vou quebrar aqui a linha. Vou colocar um comentário aqui só para ficar mais nítido. E vou fazer o seguinte. Vou criar uma div.row. O que é isso aqui? É uma div com uma classe row. Isso aqui é uma coisa do Bootstrap, tá bom? Ele fala que é uma linha, então quando a gente fala row aqui, a gente está falando que e aqui vai ter uma linha, então imagina que uma linha horizontal. E aqui dentro eu vou fazer o seguinte, eu vou colocar um alerta. Mas só vai entrar aqui dentro se a condição que esse erro existir no nosso parâmetro. Então o que eu vou fazer aqui? Eu vou fazer um if, PHP, vou finalizar aqui, fazer um if, get. Nos últimos vídeos eu falei sobre uma variável chamada set, que ele verifica se o valor existe. Então, assim como ele verifica se uma variável existe, ele vai verificar se um valor existe num array. Então, aqui eu vou pegar aqui, vou passar a mensagem aqui, o error, está vindo parâmetro. Depois eu faço um vídeo explicando sobre esse método, essa variável get, tá bom? Que é uma coisa do PHP. Vou fazer o seguinte, eu vou colocar aqui esse chaves e vou colocar aqui embaixo, fechando as chaves aqui embaixo. Por quê? O que eu estou fazendo? Vou fazer uma interpolação do HTML com o PHP no seguinte ponto. Esse bloco aqui só vai aparecer se
existia um erro na minha URL, tá bom? E aqui, simplesmente eu vou exibir essa mensagem. Então, o que eu vou fazer? Eu vim aqui agora, lembrando do atalho que eu comentei, né, que não preciso colocar o eco, e esse aqui é o atalho para exibir uma mensagem. Então, eu vou salvar e vou atualizar. Bom, aqui está aparecendo o meu erro. Então, imagina que, se a gente fosse trabalhar dessa maneira, com o PHP 100% sem usar JavaScript, era possível, porém fica um trabalho um pouco mais braçal, porque a gente vai ter que criar várias regras no PHP na hora do redirecionamento para a gente conseguir trabalhar essas informações no front-end. Então, esse aqui é um método de login que a gente poderia usar 100% do PHP e não usar o JavaScript. Próximo vídeo, eu já vou fazer uma introdução agora como que poderíamos utilizar isso com o JavaScript.